o Daverson é um jogador que desperta muito interesse, tá? Inclusive numa conversa que a gente teve no dia que o Atlético abriu o treinamento com o Paulo Brax, ele foi bem transparente, ele falou, olha, diversas consultas chegam até nós pelo Daverson, que tem muito mercado aqui no futebol brasileiro, até um mercado internacional também. E agora o Fortaleza chegou com um interesse real para cima do Daverson. Já tinha tido interesse também do Vitória, mas aí acabou não dando negócio. O que nós sabemos em relação ao Atlético, né? O posicionamento do Atlético, tivemos nessa jogos em que o Hulk foi desfalque contra o Manaus e contra o América. O Atlético entende que é um jogador com uma característica diferente, que pode suprir o Hulk, outro jogador no decorrer da temporada, que será longa e vai precisar muito do elenco. Só que o Daverson não tem sido tão utilizado assim pelo Cuca. Esse ano apenas um jogo como titular, que foi num jogo completamente atípico, num gramado muito ruim contra o Tocantinópolis. Então também uma proposta dessas, né, 3 anos de contrato, pode balançar um pouco com o jogador. O Daverson tem contrato com o Galo até o final deste ano. Então o Atlético não vai fazer também, assim, não vai facilitar a negociação. O Atlético promete fazer um jogo duro para que o Daverson possa sair, porque pretende utilizá-lo durante a temporada. Mas se o Fortaleza chegar com uma boa quantia e agradar ao Daverson, que não é muito difícil, já que a gente sabe, né, que é uma proposta de 3 anos de contrato, Fortaleza é um clube super organizado, poderia projetar para ele mais chances, quem sabe uma titularidade. Então pode sim dar negócio, mas não é aquele tipo de negociação que o Atlético fala assim, pode chegar e levar, a gente não faz muita questão. Não, o Atlético considera o Daverson muito importante para o elenco. E essa informação a gente obteve da alta cúpula, ou seja, da galera da SAF mesmo, né? De quem é dono, de quem manda. De que o Daverson, então, é importante para o que o Atlético precisa nessa temporada. Eu acho um jogador que tem características bem diferentes do que o Atlético tem, né, nos seus atacantes. Acho que o Cuca gosta de ter esse tipo de situação, né? O fato dele não ter entrado como titular nos jogos em que o Hulk não pôde estar, né? E era ali meio que uma coisa que se tinha, né? Ele é o reserva. Ninguém falou isso, né? É só da nossa cabeça que saiu isso, porque acho que ou da cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não teve aquela coisa assim, não vamos negociar. Também não aconteceu isso, até porque tanto o Rubens quanto o Rafa Menin, eles sempre falam que não tem jogador inegociável no grupo, né? Depende do que acontece. Você abriria a mão do Daverson ou você abre? Não, abrir mão não. Eu não acho que o Daverson deveria. Vai fazer muita falta se sair. É um cara que pro elenco é importante, ele é muito querido dentro do elenco, todo mundo gosta dele, aquela coisa da brincadeira, de tornar o clima mais leve, né? E é um cara que é reserva hoje, tem plena consciência que é reserva, que não tá brigando por posição como titular e tá de boa, tá ali fazendo dele, treinando, entrando, fazendo seus gols, sendo importante. E no time, ele é um jogador que o Atlético não tem outro com a qualidade dele, com a característica dele. Então, não sei, pra ele poderia ser interessante até uma saída pro Fortaleza agora, porque provavelmente seria titular lá com o Vojvoda, né? E 3 anos de contrato, né? Não sei, viu, Léo? Titular? Pode ser que sim, né? No lugar de quem? Do Lucero? Não sei. Se o Vojvoda tá querendo ele lá, alguma coisa, enfim, ou então vai brigar. Mas de qualquer forma, pra ele, já que, sei lá, ele poderia estar querendo sair, acho que poderia ser importante pra ele. Pro Atlético é péssimo se o Daverson sair nesse momento. Acho que não devia não. Agora é aquela coisa, como eles falaram, né? E não precisa nem falar, né? Futebol é assim. O Cristiano Ronaldo não é inegociável. Ninguém é inegociável. Eu quero X pelo jogador. Chegou o X lá, acabou a questão. Não tem muita conversa. Eu não abriria a mão. Eu acho o Daverson um jogador importante, por mais que ele não tenha tido assim muitos minutos. Mas onde é que o Daverson foi titular? Lugar nenhum, ele sempre foi um jogador. Cuiabá, né? Tirando o Cuiabá, ele sempre foi um jogador com opção e tudo mais. Sim. Acho que ele tá no contexto do time do Atlético. Geralmente ele entra. Ele não foi titular. Ele foi titular no jogo da Copa do Brasil. Acabou até não indo bem. Mas ele tá sempre aí, de vez em quando faz o golzinho dele e tal. Fez contra o Manaus, né? O último gol dele foi pela Copa do Brasil. Então, eu com sinceridade, eu não abriria a mão. Porque chegou o João Marcelo. Mas o João Marcelo é uma aposta. 19 anos.
Exatamente. Uma aposta. O Davidson não. O Davidson, ano passado, quando precisou dele, ele meteu 3 gols na semifinal da Libertadores. Né? Jogador pronto. Exatamente. Jogador pra jogo grande, porque, assim, se o Atlético seguir a mesma linha de raciocínio pro sistema defensivo, o Davidson seria uma peça fundamental para o ataque. Porque o Atlético, para defesa, por exemplo, contratou Ivan Roman, 18 anos. Mas tem como o Igor Rabelo e o Vitor Hugo os reservas imediatos de Lianco e Alonso, que são jogadores mais experientes. O Rabelo e o Vitor Hugo, que chegou agora. Não considerando que o Ivan Roman já vai chegar para ser um reserva. Na frente, você citou o João Marcelo. Se o João Marcelo fosse, né, esse reserva aí para imediato, aí tudo bem, libera o Davidson, mas se for seguir a mesma lógica do sistema defensivo, teria um atacante mais experiente para ser um substituto imediato e aguentar uma pressão maior em jogos grandes, né, como foi ano passado. E certamente você sabe o que pode estar, assim, nesse momento fazendo muita diferença pro Atlético, porque o Cuca ele é muito transparente com o camarada. Muito. O papo dele é reto. Fala, Davidson, então você não vai... Você sabe, você não é o titular, mas você vai jogar. E você vai ter 3 anos de contrato e o contrato com o Atlético termina no final do ano. Ele tá com quantos anos? Essa que é a questão, né? Essa é a vantagem. Agora, você achar também que o Davidson tá saindo daqui para ser o titular no Fortaleza, no lugar do Lucero, ele não vai ser. O Lucero é um ótimo centroavante. Hoje, aliás, no ataque do Fortaleza, o Breno Lopes é reserva. É o Marinho, o Lucero e mais um jogador. A gente falou hoje de manhã, eu me esqueci o nome dele. Agora, Lélia, essa coisa de libera ou não libera, eu não sei claro. Se o jogador bater na porta lá e falar aqui, ó, já fizeram a proposta é boa, tá dentro do que o Atlético pede e eu quero ir. Pronto. Eu não queria liberar, mas vai lá, ué. Não, eu tô falando que eu, particularmente, não abriria a mão. Agora, se o cara tem a vontade de ir, ninguém segura. Tô dizendo que seja o caso, Davidson. Não sei se ele tá com essa vontade de ir, não. Mas se for o caso, não tem essa, vai embora. Davidson tem 33 anos, né? Porque tem muita gente falando o seguinte, mas tem o João Marcelo. Sim. Bem, gente, ninguém conhece, né, o João Marcelo. Ninguém sabe como o João Marcelo vai se adaptar com uma camisa tão pesada como a do Atlético. Tem muita margem ainda para crescimento. A gente tá falando do Davidson, que é um jogador pronto, mas essa questão aí de 3 anos de contrato certamente balança com o jogador. O Fábio Nella tá falando, Davidson é bom jogador. O Lucas Eduardo tá elogiando o programa. Obrigada. Vai lá no youtube.com/otempo, youtube.com/@otemposport, se inscreva, dá like, gente, compartilha a transmissão para todo mundo ver que a gente tá agora por aqui. O Leléo atleticano, ele sempre tá por aqui também. Ele tá falando que o Davidson tem que jogar mais o feijão com arroz. Quer ver? Tem uma legal aqui do Davis pelo @otempoesportes. O Otacílio tá falando que o Davidson, não comparando ele com o futebol de Dadá Maravilha, mas é a questão de forma de jogar, entendeu? Tipo a alegria que ele traz pro time, né? Eu não gosto muito que se deixe o Davidson só nessa condição, porque eu acho que ele tem muitas características técnicas e táticas importantes, né? Bola aérea, a forma como ele chega, o jeito como ele puxa a marcação, exatamente, né? Por ser da forma como ele é, eu não gosto muito quando se fala dele só desse tipo de coisa, né? Da brincadeira e folclore. tal. Eu não sou muito fã disso não, porque eu acho que ele é mais do que isso. Aliás, ele é bem mais do que isso. Então, é lógico que cada um tem a sua opinião, a gente respeita e é exatamente por isso que a gente está falando aqui. O Geraldo está dizendo que ele... Mas além de além do dentro de campo, esse extra-campo é importantíssimo também. Muito, porque ter o cara, imagina o cara que sabe que é reserva e vai ficar enchendo o saco ali o tempo inteiro, dando uma entrevista esquisita, cutucando o treinador, fazendo onda, jogando, puxando o grupo pra baixo. O Davis faz exatamente o contrário. E pro grupo, ele tem qualidades dentro de campo, ele não vai ser titular, ele vai entrar, vai fazer o dele, óbvio, muito importante dentro de campo, mas fora de campo ele é importantíssimo. Olha, basta ver as imagens da TV Galo. Ele brincando o tempo inteiro, abraça um, abraça outro, beija, passa, não sei o quê. Importantíssimo. Isso aí é fundamental. É o último cidadão que era assim, ele perdeu os 2 gols do título do Atlético lá na Argentina, né? Era sempre muito feliz, né? Sempre sorridente.
E pra onde foi esse rapaz, hein? Boa pergunta, né? Deixa ele. Aqui, o Geraldo tá indo na sua linha. O cara tava sempre com a cara amarrada, não falava nada com ninguém. A última vez que ele falou foi depois que ele foi expulso contra o Palmeiras. Falando do Vargas. Sim, sim. Lógico. Não, o Vargas não falou com mais ninguém. Fugiu aqui, gente. O quê? Nacional. É o Nacional. Foi pro Nacional do Uruguai? Nacional do Uruguai. Ainda arrumou um emprego bom ainda. Bom, É bom o emprego Você dele. vê como que é o cara no grupo, né? O Vargas, você vê as imagens dele, ele tá sempre com a cara fechada, sempre. é. Aí, ao contrário do Davidson. A Cláudia Galo tá falando assim, o Deivinho é nosso, não pode vender. A torcida do Atlético também gosta muito do Davidson, dessa forma dele ser, né? Mara, agora tem um fator que a gente não considerou aqui ainda, que é o seguinte, o Davidson tem contrato até o final do ano, então no meio do ano já poderia assinar um pré-contrato. É O isso que eu tava Atlético falando, ainda tem exatamente. uma dívida com o Cuiabá relacionada ao Davidson. Tem isso Essa também. dívida É uma vergonha, né? com os juros já chegou na casa de R$4.600.000. O Atlético alega que tentou negociar com o Cuiabá, mas o Cuiabá não quis. Tá batendo assim. Acionou assim, o né? Atlético lá na Câmara de Disputas na CBF. Então tem essa questão também, né? Sim, porque o Atlético ainda poderia, nessa negociação com o Fortaleza, passar essa dívida para o Fortaleza, ou pelo menos tentar. É uma questão aí que a gente precisa considerar que é essa.